Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Pastor Edson Torres aqui mais uma vez para nós meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos aqui na Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estou falando aqui diretamente de Toronto, no Canadá. E nesta manhã eu gostaria de ler com você no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, eu quero falar um pouquinho sobre resiliência. Essa palavra, uma palavra até um tanto desconhecida para a maioria das pessoas, mas o que essa palavra quer dizer? Essa palavra, ela fala sobre um material que é capaz de ser deformado e voltar à sua forma original. Muito utilizada na área da metalurgia, da engenharia em geral, quando um material ele é puxado, ele é esticado, ele é amassado, e ele tem a capacidade de voltar para o seu lugar original. E com esta ilustração, eu gostaria de falar com você nesta manhã sobre como que Deus ele também trabalha em nossas vidas. A Bíblia já nos trata como barros, como vasos de barro, que estamos na mão do oleiro. Lá em Jeremias, o profeta disse que Deus mandou ele descer e ir à casa do oleiro, e ele viu que o vaso que estava na mão do oleiro caiu. E o Senhor pegou o mesmo material e fez um outro vaso dele. E aqui então eu gostaria de ver que o Senhor ele faz assim nas nossas vidas também. Quero ler com você aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 3, que diz assim: Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Veja aqui que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre algumas etapas da nossa vida, alguns momentos que nós passamos. E ele diz assim, olha, que eu me alegro nas tribulações. Como alguém pode se alegrar nas tribulações? Mas ele diz que se alegrava nas tribulações por ele saber que a tribulação produzia alguma coisa. A tribulação produzia nele perseverança. Em algumas traduções diz paciência. Paulo está dizendo assim, olha, a minha alegria durante a tribulação não é porque eu sou sadomasoquista, eu gosto de sofrer, não. É porque eu sei que a tribulação produz algo em mim. Eu sei que a dificuldade faz algo na minha vida. E este algo é para melhor. Eu sei que eu melhoro com a tribulação. Ou seja, ele está dizendo, a tribulação ela produz em mim uma perseverança. Eu me torno uma pessoa mais perseverante. O atleta, quanto mais ele exercita, mais forte, mais capaz, mais veloz, ele fica. Melhor ele consegue executar aquilo para o que ele está treinando. É impossível que um atleta ele produza realmente algo bem feito, algo perfeito, se ele não repetir diversas formas. A pessoa que canta, que toca, ela exercita aquele cântico, aquele toque diversas vezes para atingir a perfeição e nem sempre ainda chega na perfeição. Mas o objetivo dela é fazer o melhor possível. E ela sabe que quanto mais ela treinar, quanto mais ela passar por aquela situação, melhor ela vai ficar. Portanto, Paulo ele está se gloriando porque ele sabia, e ele estava dizendo que a tribulação que muitas vezes ele passava estava produzindo algo nele, ele estava melhorando. E ele continua dizendo, e essa perseverança, ou essa paciência, produz a experiência. Eu estou experimentado nessas situações. E a experiência, a esperança. Porque quanto mais experiência eu tenho, quanto mais eu já vivi uma situação, mais eu tenho esperança de que eu vou atravessar aquela situação. Era isso que Paulo estava falando. E aí então ele vai dizer que a esperança, a experiência e a experiência, ou melhor, a perseverança, a experiência e a experiência, a esperança. Paulo diz assim, ora, a esperança não traz confusão. Não há confusão quando você tem esperança, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Portanto, nesta manhã, o que eu quero trazer para você, para nossas vidas, é isso.
é que esta tribulação que Deus está permitindo nós passarmos, ela de alguma maneira está nos fazendo melhor, ela tem que nos fazer melhor. O resultado tem que ser um resultado de melhoria. Precisamos aprender a ser resilientes, a sermos capazes de voltar ao nosso estado original, mesmo que sejamos amassados, torcidos, cortados, precisamos aprender a transformar isso em força e energia e voltar ao nosso estado original. O Senhor Jesus, Ele nos ama. Ele diz assim que Ele prova aquele que Ele ama. As provações que Ele permite em nossa vida não são para nos destruir, mas são para nos fazer melhores. E aí é o momento de eu e você olharmos para nós e entender em que eu preciso melhorar. Eu sei algumas coisas que eu preciso melhorar. Outras o Senhor vai me mostrando a cada dia. Mas você já fez esse exame de consciência? Já parou para analisar se você que serve a Deus está servindo como deveria servir? Você que ainda não serve a Deus, até quando vai ficar esperando? Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida e vida com abundância. E nós precisamos entender que muitas vezes as coisas não estão bem porque Deus está falando conosco, porque Deus está chamando a nossa atenção para alguma coisa. Precisamos compreender isso. Não é que Deus é mau, Ele nos castiga toda hora, não. Mas Ele permite situações que nós mesmos buscamos, que nós mesmos até lutamos para que as situações ocorram. Nos afastamos da Sua presença, nos afastamos dEle e então Ele permite coisas desagradáveis em nossa vida. Portanto, nesta manhã, eu quero deixar esta palavra de reflexão para a sua vida. Medite nesta manhã. Em que você precisa ser melhor? Em que essa situação está te tornando? Você está se tornando uma pessoa melhor, aprendendo a amar, aprendendo a compreender, aprendendo a aceitar, a perdoar? Ou será que é o contrário? Você está se tornando uma pessoa mais amarga, mais triste, mais rancorosa? Em que você está se tornando? O objetivo de Deus é nos dar resiliência, é nos fazer mais forte, é nos fazer voltar ao estado original e voltarmos melhores, mais resistentes. Portanto, nesta manhã, compreenda esta palavra, entenda esta palavra no seu coração, entenda o amor de Deus pela sua vida e dê um passo, você que já serve a Cristo, dê um passo para melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Você que não serve a Cristo, muitas vezes já prometeu ir à casa do Senhor, mudar a sua vida, mudar a sua história. Deus está te esperando para restaurar a sua casa, para restaurar a sua vida. Portanto, nesta manhã, entenda isso. Olhe para dentro de você, que eu estou olhando para dentro de mim, e compreenda o que essa situação está nos ensinando. O que essa situação está nos levando. Para onde Deus está nos direcionando. Precisamos aprender, entender, parar de lutarmos contra a verdade, porque há algo aí. Estamos passando por uma situação e temos que entender que Deus está permitindo algo para ensinar a humanidade. E nós precisamos entender qual é a lição que Ele quer nos ensinar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.